obrigado. Bom dia. Tenho uma pergunta. Preferem que fale em português ou em inglês? Podemos fazer um teste democrático. Quem prefere inglês, levanta o braço. Quem prefere português? Ganhou a democracia. Muito obrigado. Palavras para a professora Sofia Leão Pérez. É um prazer ser apresentado por si. Queria também estender os agradecimentos ao professor Pablo Dias, que ontem me recebeu e estivemos já trabalhando. E, obviamente, o Dr. William Carvalhal, que fez uma conferência enquanto eu estava de férias, e tudo o que havíamos planeado se está concretizando, ao rigor. Estou muito impressionado pela capacidade que aqui encontrei. Não estou observando a professora Melix Elisastekis, mas lhe divido uma palavra de simpatia. Ontem me acompanhou desde manhã até à noite e, obviamente, as instituições são feitas por pessoas e por líderes que não devem ser omitidos quando se fazem agradecimentos. Muito obrigado. A minha apresentação é centrada nos conceitos de crescimento, maturação e algo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o talento desportivo. O talento é muito simples. Em Portugal, quando eu nasci, na segunda metade do século XX, cada mulher entre os 15 e os 60 anos tinha 3 filhos. Neste momento, cada mulher entre os 15 e os 60 anos tem 0,8. Em Itália, 0,5. Quer isto dizer que se vocês quiserem medalhas e pódios em competições internacionais, têm que procurar os melhores atletas em cada vez menos crianças e não podem falhar. Este é o conceito de talento. Um talento exige muitos recursos, instituições, exige muitos investigadores e muitos recursos financeiros e humanos. Isso é um domínio da prática desportiva. Outro domínio se prende com a democratização. E sobre esse assunto da democratização, eu queria começar-vos por dar o alcance do meu tópico. Vocês podem dizer que é Pediatric Exercise Science ou simplesmente Youth Sports. Em Portugal nós temos desporto e exercício. Desporto de jovens é enquadrado num clube, supervisão de um treinador. Exercício é muito direcionado para os adultos, para promover e manter um nível de saúde. Obviamente, desde a morte dos soldados americanos na guerra do Vietnã, com 20 e 21 anos, as autópsias dos soldados mostraram que os soldados já tinham problemas de gordura nas artérias, nos vasos coronários. O que nos fez pensar que as doenças do final do ciclo de vida, 60 a 65 anos, arteriosclerose, fatores de risco, tinham a origem nas idades mais baixas. E, obviamente, na escola, nas comunidades, se tenta promover o exercício físico. O exercício físico tem objetivos. A atividade física é simplesmente andar a pé para a escola. A atividade física não tem um objetivo em si mesmo. É um movimento que cumpre outros objetivos. Ir para a escola, ir ao centro comercial. O exercício tem um objetivo. O que estamos esquecendo é que as crianças não são adultos em miniatura. E se pessoas da minha idade gostam de fazer exercício porque eu quero viver muito tempo e com qualidade de vida, as crianças não se importam com qualidade de vida. Elas querem viver o presente, não é o futuro. Eu tenho 2 filhos. Todos os dias me confronto com a vertigem, com o imediatismo. Não podes dizer a uma criança para apostar no futuro. É como poupar dinheiro. Quanto tem, quanto gasta. E a literatura internacional começou a publicar, a seguir ao Congresso Olímpico de 1984, Congresso do Oregon, os Jogos Olímpicos de Los Angeles.
e publicou aquele trabalho Sport for Children and Youth. No Canadá, Terry Orlick. Every kid can win. Então temos aqui dois tipos de problema. Se a minha aposta é no desporto, por oposição à atividade física, desporto enquadrado num clube sob supervisão de um treinador por oposição ao exercício, então qual é o valor formativo do desporto para aqueles que não são campeões? E um trabalho no Quebec Family Study, do lado esquerdo, notou que o desporto nos clubes corresponde a 55 a 65%, 55 a 65% da atividade física moderada e vigorosa. Se eu fosse político, diria: formar clubes, formar treinadores, corresponde a incrementar 55 a 65% da atividade de intensidade moderada e vigorosa, que é 4 vezes o dispêndio energético de dormir. Um problema na Europa Ocidental e no mundo do Hemisfério Norte, um problema muito sério, é a quantidade de horas passadas em frente ao ecrã. Antigamente era a televisão, TV screen, TV watch time. Agora é os telemóveis. És um problema. És mais... Meus filhos, começando por minha casa, passam mais tempo ao telemóvel do que eu passo a trabalhar. É um problema sério e isso deve incentivar. Do lado direito do slide vocês veem um estudante meu que replicou o estudo do Quebec Family Study e concluímos: o dispêndio energético total, 2.000 calorias, 10 a 13% se devia ao desporto. Calculamos por cada euro que gastamos no desporto, os benefícios para a saúde, diretos e indiretos, é 1,5 €. Estes cálculos têm que ser feitos país por país, cultura por cultura. Não sei como é aqui. De todo modo, aquele trabalho foi muito marcante. Um número especial do Journal of Sport Science concluiu, os autores, o primeiro autor é americano, Professor Robert Malina, da Universidade do Texas, que foi trabalhar uma década na Universidade de Michigan State University e retornou ao Texas para viver. E ele concluiu com dados portugueses, com a idade óssea do pulso e mão esquerda, que os jogadores de futebol de elite, na estatura, altura, são idênticos aos escolares. Percentil 50%. Contudo, no lado direito, vocês veem que relativamente à massa corporal, body mass, os jogadores a seguir aos 16 anos, 14, 15 e 16 anos, tendem a estar no percentil 75%. E o que este estudo também mostrou é algo muito real. Na box, na caixa vermelha, infantiles, 11, 12 anos, tem o mesmo número de estudantes, de ninhos, jogadores de futebol, que são maturacionalmente adiantados e maturacionalmente atrasados. Azul, initiate, 13, 14 anos. Recordem o que eu vos vou dizer. Idade máxima de crescimento. Peak high velocity. Na caixa azul, são mais os jogadores adiantados do que os atrasados. E no lado direito, na caixa verde, os jogadores atrasados são residuais, 2%. Quer isto dizer, os treinadores com a idade retêm aqueles que são maturacionalmente mais adiantados. A minha pergunta é assim: porquê é que os treinadores retêm os jogadores maturacionalmente mais adiantados? Eu podia acabar e vocês iam ao ChatGPT e punham lá porquê. Um professor hoje tem que fazer perguntas que ainda não estão no ChatGPT, na inteligência artificial. E esta é uma pergunta que nós andamos permanentemente há 10 anos a procurar. Porquê é que os treinadores retêm e o que significa ser mais alto e mais pesado? O que significa no consumo máximo de oxigênio? O que significa no in-gate? O que significa na força isocinética? Qual é o significado? E é ou não proveitoso? Quais são os resultados a médio e longo prazo? E são algumas dessas perguntas que nós vos aqui trazemos.
Este é o dia-a-dia do treinador. Hold a moment. Estes são os jogadores da equipa portuguesa de basquetebol que eu tive a oportunidade de estudar. Sub-16, Under 16. Um treinador tem aquele problema, lidar com jovens completamente diferentes. E no meio, 2 jogadores com uma talha de 2 metros, 200 centímetros. Do lado esquerdo, 77 quilos. Do lado direito, quase 100 quilos. São a mesma talha, com diferença de 25 quilos. É muito. Num jogo onde há contacto físico, body contact. E no slide seguinte, a seleção portuguesa não é Under 16, é Under 15, sub-15. Vocês vejam aquele caso, aquele jogador tem 2 metros e 9, 209 centímetros. Vejam os joelhos dele. É aquele jovem que o treinador quer trabalhar a médio e longo prazo. Agora, que implicações é que tem aquele desalinhamento dos membros inferiores? E realizámos alguns estudos em basquetebol. Estudos com poucos recursos. Apenas fita métrica, performance. No meu contexto, performance, field test, no terreno. Fitness, no laboratório. Performance, terreno, fitness, laboratório. E algumas habilidades motoras. Para a idade de 14 anos, todos os atletas aos 14 anos, não havia variabilidade na idade. Os sujeitos no estádio 5 têm mais 17 centímetros, 31 quilos, ou seja, são mais altos, mais pesados e mais fortes. Do lado direito vocês veem a azul, mais altos, mais pesados, mais fortes. E a vermelho, vocês veem manipulative skills, shooting, passing, dribbling. Mesma idade, contraste maturacional, mais alto, mais pesado, mais forte, mas as habilidades são iguais. Quer isto dizer que se eu retiver os jogadores mais adiantados, não tenho qualquer benefício do ponto de vista da mestria manipulativa. Renat Philipert, Universidade de Ghent. Ele analisou dados longitudinais e aquelas boxes a cinzento é a variação da performance. Performance, field test. Fitness, laboratório. E Renat Philipert conseguiu observar que nos anos de máximo crescimento é uma janela que eu coloquei no lado direito. Critical period. É o período crítico. Ali têm que estar os bons treinadores. Uma coisa que se faz muito em Portugal é os treinadores são bem pagos nos séniores, nos adultos, e nestas idades os treinadores são treinadores, alguns boas pessoas, mas do ponto de vista técnico modestos. Nós falamos hoje numa epidemia que é a tecnopatia. É um problema do déficit de técnicos que desperdiça atletas. Lembram que eu disse? Vamos ter menos crianças. Menos crianças com maus técnicos, o resultado é catastrófico. Com menos crianças temos que ter melhores técnicos, porque não podemos desperdiçar um bom atleta com um mau treinador. Ok? Os nossos primeiros trabalhos foram muito simples. Maturação sexual, não tínhamos dinheiro. Escala James Meridian Tanner, que esteve no vosso instituto e deixou o trabalho feito convosco. E ele começou a trabalhar no Reino Unido apenas olhando para a Pubic Hair Development, pilosidade púbica. Nós fizemos isto com exames clínicos por um médico. Ok. Slow down. Ok. E apenas olhando para a pilosidade púbica, avaliamos 112 soccer players, jogadores de futebol, não é basquete. E concluímos, no lado direito, iniciados. É a idade que eu mais gosto de estudar, 13, 14. O nosso estudo, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16 anos, não interessa. Basquete, natação, beisebol, ginástica. Recorda ontem? É nestas idades. E nestas idades, 15, 16 anos, os sujeitos no PH4, Peak Pubic Hair, estádio 4, mais altos, melhores na performance, em azul, e mais uma vez, motor skills. Há bocado o basquete, handling, shooting, passing, dribbling, agora footing. Não há diferenças na maturação. Ou seja, a maturação é um confounding factor. Se querem testar talentos, se querem ir procurar talentos, têm uma máscara que se chama maturação. E vocês devem olhar para os atletas ignorando a maturação. Em Itália, na Academia de Bolonha, o professor Cassiari é o primeiro autor daquele trabalho. O professor Pablo tem todos os slides que eu deixei aqui. Ficou tudo ontem convosco. E ele verificou que a partir dos 14 anos, na Academia de Bolonha, os jogadores de futebol, na Academia de Bolonha, têm um volume testicular avaliado por orquidómetro. O volume testicular aos 14, 15 a 6 anos do jogador de futebol é superior aos meninos que apenas estão na escola. Antes, o futebolista é igual. Em ciência, relações causais é quando uma variável tem um efeito sobre a variável dependente. Aqui não é causal. O que acontece é que o treinador exclui, não dá oportunidades aos pequeninos. Na ginástica, muitos de vocês pensam que a ginástica atrasa o crescimento. Da mesma maneira que a ginástica não atrasa a crescimento e maturação, idade da menarca, ciclo menstrual, aqui temos que dizer que o futebol não incrementa o volume do testículo. Não são processos causais, são evidências associativas que se devem ao treinador. Alguns estudos piloto. Este senhor que esteve em Salamanca, Salamanca foi capital europeia da cultura. E é muito grato estar em Havana e confirmar que aqui existe o conceito de cultura desportiva. E Salamanca, os espanhóis, quando organizaram capital europeia da cultura, meteram o desporto dentro da cultura e ao mesmo tempo que música, teatro, cinema incluíam o desporto. Em Portugal, Porto foi capital europeia da cultura, 0 eventos dedicados ao desporto. O desporto não faz parte da cultura em Portugal. Vocês têm um conceito muito único que eu admiro. E este senhor esteve em Salamanca e nos disse: Manuel, tens que adotar os testes de Yo-Yo Intermittent Test. É um teste de shuttle run, 20 metros, bip sonoro, 20 metros. Existem dois testes. Um teste contínuo e um teste intermitente. Vamos ver. Do lado esquerdo, may I have your attention, please? Pode passar o vídeo? Pode passar o vídeo? El vídeo? Please. Do lado... 5 seconds. 5 segundos. Vai. 20 metros. 20 metros. Intermittent. 5 seconds. 5 segundos. Next slide, please. O próximo vídeo. Do lado esquerdo. 20 segundos. 20 metros. 20 metros. E agora 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Solamente os mesmos sujeitos. 20-20, 5 segundos. 20-20, 10 segundos. Vejam os resultados. Apenas 61% da variância entre dois testes de terreno, performance, dois protocolos de performance, tem
uma variância partilhada de 61%. Quer isto dizer que vocês vão se enganar em 10 atletas vão se enganar em 4. Bom, outra coisa que o Thomas Riley nos disse foi no teste de curta duração para fazer Repeated Sprintability. 35 metros com slalom, 25 segundos de descanso. 35 metros de slalom, 25 segundos de descanso. E vejam o vídeo. Do lado esquerdo, vocês vão ver aquele atleta corre, slalom. Slalom, let's go. Do it for me, please. ...35 metros, mais ou menos 7 segundos. E agora... Active Resting. Andar. 25 seconds. Segundo trial. No próximo slide, vocês vão ver noutra perspectiva. Outra perspectiva, slalom, máxima velocidade, mais ou menos 7 segundos. Células fotoelétricas, tempo diretamente para o computador. E agora a correr durante 25 segundos. 7 vezes. Já lá vamos. O que acontece... Next slide, please. Next, please. Before. That's it. Thank you. Muito obrigado pelo vosso apoio. Não se estressa. Estou totalmente dependente de vocês, está bem? Portanto, não se estressa comigo. E ali temos 7 sprints. O melhor sprint é o segundo, azul. 7 segundos e 29. Se não houvesse fadiga, não fadiga. Se eu fosse o super-homem, fazia 7 sprints vezes 7,29. A verde vocês veem Ideal Time. Ideal Time, sem fadiga, seria 51,03. Mas eu não sou Superman. Não sou Superman, não sou super-herói. Eu tenho fadiga. Então, se eu somar sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5, sprint 6, sprint 7, eu faço ali total time a vermelho 52,04. A diferença entre o somatório do 7 e o melhor vezes 7, esta diferença é fadiga. Do lado direito tem uma revista em que o primeiro autor é Spencer. Ele faz todos os protocolos. Nós em Coimbra estamos investigando o seguinte. Rugby. Rugby são 12 vezes 20 metros. Basquete. 7 vezes 35 metros com slalom. E todos os protocolos que estão disponíveis na literatura estão na tabela do lado direito. Portanto, vocês agora, na vossa modalidade, o treinador de natação faz 25 metros a nadar, descansa um minuto. 25 a nadar, descansa um minuto. E vai ver a degradação da via glicolítica no tempo. Alguns atletas começam a perder performance a partir do terceiro, quarto ensaio. Outros só perdem a partir do 7º, 8º ensaio. São bons testes de terreno. Uma coisa são vocês que fazem investigação laboratorial na medicina desportiva. Outra coisa são ferramentas para o treinador que está no clube e que não tem os vossos recursos. E isto é muito útil. E é útil e tem que ser explicado. O que é que está cognitivamente por trás do teste? De interesse. E, até agora, são testes concorrentes de performance. E nós vamos ver o teste do lado direito, 7 vezes 7 segundos, 49 segundos. E do lado esquerdo, Wingate Test. O Wingate Test é um instituto de Tel Aviv, é um instituto militar. Sorry, tenho muita pena, mas pronto, foi popularizado pelo professor Oded Baror, que começou no Instituto Militar de Tel Aviv, chamado Wingate, e ficou com o nome do Wingate Test, e que o professor Oded Baror
foi para o Canadá, onde fez o resto da sua carreira. Era um médico pediatra muito interessado pelas ciências do desporto. Ele ali, no cicloergómetro, faz com 7,5% da carga. Se eu tiver 100 kg, meto 7,5 kg na bicicleta e pedala à máxima velocidade. E agora vejam, nós publicamos há pouco 2 testes de performance. Agora performance e fitness, terreno e laboratório, basketball players. E vejam, a correlação é 0,6, quer dizer, só 36% é que é 36% overlapping variance. Ou seja, com estes testes, se um treinador utilizar um teste, se o treinador utilizar outro teste, tem a probabilidade de errar 6 em cada 10 crianças para identificar o melhor na via glicolítica. Portanto, os testes onde há medições há erro. Por isso é que o treinador não confia no investigador. Porque o investigador só estuda o que se mede. E o mundo tem muita coisa que não se mede que é útil. E o treinador sabe disso. Portanto, ele retém e tem alguma desconfiança relativamente aos nossos protocolos. Este trabalho, no canto superior direito, é relativo ao melhor jogador de futebol de todos os tempos antes de Cristiano Ronaldo. Se chamava Eusébio da Silva Ferreira. Nasceu em Moçambique, 17 anos, foi para Portugal. Mas made in Moçambique. Não teve treinador de jovens. Ou seja, como é que alguém consegue ser do melhor jogador sem ter tido o treinador? Às vezes o treinador só estraga. E isto é muito claro. E isto foi no Campeonato do Mundo de Inglaterra. Desde o meio-campo. Desde o meio-campo. Ok, let's it. Desde o meio-campo, veja o Eusébio. Cada passe, um toque na bola, cada passe, um toque na bola, com o jogador a correr ao lado dele. Ele corre tão rápido com a bola como a defesa sem bola. Isto é um tratado sem treinador até aos 17 anos. E neste trabalho, João Duarte fez um teste, em vez de ser Repeated Sprint Ability, é Repeated Dribbling Ability. Está aqui assim, Repeated Dribbling Ability, que é fazer 7 vezes com salto, mas com bola. É isso que nos desportos de basquete, de handball e de futebol temos que fazer. Avaliar as capacidades motoras do ninho com a bola. Validade de contexto, de conteúdo. E nós fomos à Federação Portuguesa de Futebol, que um treinador muito bom, que era Carlos Queiroz, que esteve na Colômbia, esteve no Japão e foi campeão do mundo de júniores, inventou os testes que estão aqui a azul. E a vermelho estão 2 testes de um livro da Human Kinetics, uma editora científica. Nós combinamos testes, motor skills, editoras científicas e dos treinadores. E fizemos uma análise de componentes principais. 40 atletas fizeram todos os testes, os dos treinadores e os da ciência. E a análise de componentes principais, 2 fatores. Azul, velocidade, velocidade com bola, velocidade de passe, velocidade de condução. Vermelho, precisão. São fatores neuromusculares diferentes. Precisão, um movimento, um objetivo. O outro, repetição do movimento. E número de toques de bola, repetição gestual, número de passe à parede, repetição gestual durante 30 segundos. Agora, precisão do remate, com alvos, era filmado, cada alvo tem um ponto, e finalmente, do lado direito, vocês têm condução na bola. Reparem, por 2 vezes, no basquete e no futebol, eu disse, tomem atenção a tudo o que envolve a bola. Mas até aqui tínhamos estudado maturação por indicadores sexuais, pubic hair development. Este aluno dedicou-se pela primeira vez a exames de radiografia do pulso e contrastou o método Fels pelo método TW3. Fels, Estados Unidos.
White Americans. Se forem ler 1988, é 220 famílias do Ohio, Cleveland, middle socioeconomic status families, classe média, all white. Do lado direito, Tanner Whitehouse é um pediatra que tinha mínimos olímpicos para ser 400 metros barreiras nos Jogos de Londres, 36 foi em Berlim, 1940 os Jogos foram cancelados. E ele tinha mínimos, o professor Tanner, que veio ao seu instituto, ele tinha mínimos para ser atleta olímpico, mas os Jogos foram cancelados. E ele gosta do desporto. Mas ele estudou crianças órfãos. O trabalho do professor Tanner Whitehouse 2, que vocês usam, foi desenvolvido com órfãos do Reino Unido. Então temos um método com órfãos, outro método com crianças de estatuto socioeconómico médio. Não há pobres. E a conclusão é a seguinte, peço desculpa. O método americano em cima produz valores mais elevados que o método inglês. A mesma radiografia, os mesmos sujeitos, não produzem os mesmos resultados. Chama-se erro dependente do protocolo. Alguns estudos descritivos. Este estudo fez o mesmo que o basquetebol. Lembram-se do basquetebol de 14 anos? Estádio 3, estádio 4, estádio 5. O que nós aqui temos é, em cima, infantis, do lado esquerdo, leite, idade óssea, atrasada relativamente à idade cronológica. Do lado direito, early, idade óssea adiantada. 13,6 anos de idade óssea, apenas para 11 anos de idade cronológica. Quais são as diferenças? Entre uns e outros, 9 cm, 8 kg, aos 11, 12 anos. 13, 14, boys. As meninas é diferente. Only boys. Vejam, aos 13, 14, entre os atrasados e os adiantados, no futebol, onde há contacto corporal, 22 cm e 22 kg. É muito. E, mais uma vez, notámos algo de interessante. O jovem adiantado é mais alto, mais pesado, mais forte, mas no aerobic endurance é pior. Alguma coisa se passa com o aerobic endurance. E os únicos estudos que nós temos à nossa disposição, este é o resumo. Ok. Lado esquerdo, maturação sexual. Lado direito, maturação e idade óssea. Lado esquerdo, teste contínuo. Lado direito, ioiô, intermittent. Lado esquerdo, basquetebol. Lado direito, futebol. A conclusão é a mesma. Em ciência chama-se consistência. Consistência é dois estudos com a mesma pergunta, chegam ao mesmo resultado. Vejam os gráficos. Equívoco é quando estudos similares têm direções conclusivas diferentes. Nós vimos isto nas vacinas do Covid-19. Se a mesma vacina em Portugal, em Cuba, no Brasil, dava um efeito protetivo, consistência aprovada, podem tomar. Se a mesma vacina em diferentes populações, em diferentes estudos, deve resultados divergentes, não se toma dados equívocos. É isso que a ciência faz. O maior patamar de evidência é a concordância entre estudos. Meta-análise. Okay? E aqui é uma concordância entre dois estudos independentes, duas amostras independentes com a mesma questão. Robert Malina, no seu livro, teve uma hipótese teórica muito interessante que pode ser estudada com eletromiografia. Co-contração. Na passagem da velocidade de corrida de andar, da velocidade de andar para a velocidade de corrida, da esquerda para a direita, vocês veem que em diferentes idades, quando se começa a correr, a criança nas idades mais baixas, coluna branca, o histograma branco, não é económica. Imagina que vocês saem de Havana, aquele grupo num carro em direção a Santiago do Chile, em Santiago, e vocês noutro carro em direção a Santiago. De onde vocês são? E os dois em direção à mesma cidade. Podem ir a 100 km hora, os dois. Mas eles vão gastar 20 litros de gasolina e vocês vão gastar 5 litros. Que carro preferes? O que gasta menos. E as crianças, à mesma velocidade, consoante a maturação,
Umas são mais económicas, ainda a performance é igual, 100 km/h, mas o custo energético é diferente. E nós temos que distinguir o processo fisiológico do processo de performance. Segundos, centímetros e quilos, performance. Mas temos que olhar para as células e para os tecidos. E isso é visto neste trabalho British Journal of Sports Medicine, Renat Philip Hertz, University de Ghent, em que ele constatou early matures, futebol, late matures. O late matures lá à direita verde. E foi para o tapete rolante 3 velocidades. 8 km/h, 9.5 km/h, 11 km/h. 3 velocidades de corrida. Os early matures, mais altos, mais pesados, têm menos eficiência mecânica de corrida. Dão mais passos do que aquilo que é necessário. Não levantam o joelho, têm rotações do tronco. Os mais pequenos têm uma eficiência entre a cintura escapular e pélvica e a amplitude da passada levantam os joelhos. Quer isto dizer que eles são muito económicos a recrutar as unidades motoras sem contrações parasitas. Contrações parasitas é estar a fazer contrações que não são necessárias para o gesto. Os bons jogadores estão-se a rir e estão a lançar ao cesto. Os jogadores muito tensos fazem máscaras de esforço que são desnecessárias e têm um custo económico. Não têm eficiência. Nós temos que estudar running economy. Andamos a dedicar muita atenção ao VO2 e temos que ver o VO2 e o custo energético. Ok? Ok. E, num trabalho da idade que eu mais gosto de estudar, 14 anos, atletas que foram chamados pelos treinadores das seleções e atletas que não foram. O treinador todos os dias, sexta-feira, Friday, tu e tu jogam, tu não jogam, está selecionado. Depois os que jogam, tu és substituído ao intervalo, está selecionado. E depois o selecionador regional da Ilha da Juventude seleciona 10 para virem jogar convosco. E os outros? Porquê é que eu trouxe aqueles 10? Essa é a nossa pergunta. A explicação dos dois grupos, os que vão à seleção e os que não vão à seleção, altura, ego orientation, velocidade, agilidade, impulsão e anos de treino. Está ali uma combinação difícil, mas que resume aquilo que os treinadores fazem todos os dias. Para mim foi uma surpresa o Ego Orientation. Johan Duda, da Universidade de Birmingham, tem um questionário que foi traduzido para português. Não sei se será muito difícil para espanhol, mas não espanhol da Espanha, mas espanhol culturalmente da vossa cultura. E Ego Oriente diz, I'm the best. O Task Oriente, I do my best. Eu não me comparo com os outros, eu só olho para mim. Se vocês quiserem ser treinadoras e ficarem satisfeitos com o treino, eu quero jogadores orientados para a tarefa. Deliciosos, não dão problemas, mas não ganham os jogos. Os atletas difíceis, os atletas que vos dão problemas, são os que trazem as medalhas. Isso para mim começou a ser muito claro. E quando eu era treinador jovem, andava à procura dos atletas orientados para a tarefa. E nós matamos, não sabemos lidar com o atleta orientado para o ego. É difícil, me traz problemas todos os dias, mas é o mesmo que me ganha os jogos. Este é um caso orientado para a tarefa, mas também para o ego. E atletas são as duas coisas. Michael Jordan, Chicago Bulls, primeiro ano, All-Star Game, Most Valuable Player. Puseram-lhe um microfone e ele disse, fui o melhor atacante, para o ano quero ser o melhor atacante e o melhor defesa. Ou seja, ele tem os holofotes da fama, Hall of Fame, mas tem objetivos de como melhorar. Orientado para a tarefa e também para o ego. Este é o caso. 38 anos, ainda joga ao mais alto nível. 250 milhões por ano, com mais publicidade é 1 milhão por dia. É obsceno, imoral. É imoral. Mas isso é a minha opinião, não tem que ser a vossa.
Mas se estão a rir é porque concordam. Bom, começámos a fazer estudos retrospectivos. E nesses estudos retrospectivos fazemos trabalhos e não deitamos os dados fora. Este trabalho é uma dissertação do mestrado. E o que é que fizemos? Atletas dos nossos estudos aos 14 anos, que depois de serem avaliados, foram atraídos para as academias do Benfica, Porto, Sporting e Seleção Nacional. Ou seja, o sistema puxou-os para cima. Do lado esquerdo, dropouts, atletas que deixaram de praticar desporto. Não estavam a ser gratificados, não estavam a receber estímulos para prolongar a sua carreira. E os miúdos não são parvos. Se os miúdos não sentem que vocês apostam neles, abandonam. Nós temos um questionário que era: porque abandonaste a prática desportiva? 2 razões. Coach is too bossy. Ou seja, o treinador é muito autoritário. Segunda razão, o treinador não me dá tempo de jogo. Tempo de jogo é uma gratificação. E os do lado direito são 9 centímetros, 11 centímetros mais altos, 10 quilos, melhor em todas as medidas de performance. Todas as medidas de performance são melhores. E aquela caixinha no final, a verde, motor skills. Ou seja, a maturação não influenciava o motor skills do basquete. A maturação esquelética não influenciava o motor skills do futebol. Mas o sistema, os bons treinadores, as boas academias, os bons clubes, quando atraem jogadores, são aqueles que tinham mais habilidades. Se eu fizesse um projeto de detecção de talentos, tinha que ir àquilo que não é confundido pela maturação, que são os motor skills. Ball control, dribble, wall pass. Bom, e o que é que a literatura nos diz? Sérvia. Os sérvios foram feitos para o desporto e para a guerra. Não sabem perder. Ganham tudo. Desporto e guerra é com eles. E os colegas da Sérvia fizeram este estudo. 10 anos de atletas que andaram nas seleções sérvias foram recuperar os ficheiros, passados uns anos, e verificaram os late maturers, atrasados maturacionalmente, estavam sobre-representados Premier League, La Liga, Calcio, German, Bundesliga e França. Quer isto dizer que na Sérvia é um país muito particular, por imagem Modric, jogadores com muita inteligência tática e muitos skills. É um país que faz muito bem detecção de talentos em ball, team sport, basquete. Tem tantos habitantes como Portugal, tem tantos habitantes como Cuba. Vocês são 12 milhões, Portugal são 10 milhões. A Croácia tem 4 milhões. A Lituânia, que já trouxe uma medalha de basquete, tem 4 milhões. Há países com 4 milhões que trazem mais medalhas que Portugal. Vocês nas medalhas estão bem. Nós não. Faltam-nos pobres. O problema da Europa é que o desporto é tão exigente, solamente os pobres é que estão dispostos a fazer um sacrifício de 10 anos. Quando começarem a dar telemóveis em Cuba e diversões, saídas à noite, vocês vão ver as vossas medalhas a cair. Deem TikTok, Facebook aos vossos meninos e vão ver as vossas medalhas a cair. Mas isso depende de vocês, não depende de mim. E começámos a estudar algumas metodologias invasivas que pressupõem idade óssea. Método do SPY, 1959, Estados Unidos. TW, Turner Whitehouse, Reino Unido. Lado direito, Fels, Ohio. 220 crianças white Americans de estatuto socioeconómico médio e alto. Ok. Este trabalho foi o trabalho mais citado em 2012, há 10 anos, na Journal Sport Science. O que nós fizemos foi, treinadores que não têm acesso à idade óssea, maturação esquelética, só têm indicadores de maturação somática. Falámos ontem. Vejam, a correlação entre indicadores esqueléticos nas colunas, somáticos nas linhas, 40%.
O mesmo fenómeno, maturação, medido com exame de imagem. Em Portugal, 30 euros, 30 dólares. Um exame. Ou fita métrica, maturação somática, com as formas do Mirwald ou Camis-Roche, Journal of Pediatrics, 1994. Uns e outros são associados, mas modestos. Is modest. Interrelationship is modest. Ok. E aqui, no nosso estudo longitudinal, os jogadores de futebol em Coimbra foram avaliados 5 anos. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. E conseguimos, com dados longitudinais, saber em que idade é que o crescimento é máximo. Pico de velocidade de crescimento. Esse pico de velocidade de crescimento é fundamental. É quando o treinador de natação diz: vais ser brocista, mariposista ou costas. 14 anos. É quando o treinador de basquete diz: vais jogar a base, a extremo ou poste. É quando o treinador de futebol diz: vais para as competições internacionais. Eu, para jogar no sub-16, recruto e procuro jogadores no sub-14. A idade de 14 anos é fundamental num processo que se chama especialização desportiva. Mas aos 14 anos há doenças Osgood-Schleiter. Tuberosidade, processo inflamatório da tuberosidade anterior da tíbia. Sever, doença de Sever. Morte precoce dos centros de ossificação da coluna e também do calcânio. Há luxo-valgus. Há um conjunto de lesões do esqueleto que, quando o esqueleto cresce longitudinalmente, um corte transverso de um osso longo tem o osso compacto e o osso trabecular. Na fase de crescimento longitudinal, há uma fragilidade esquelética aos ciclos súbitos de alongamento e encurtamento. Uma implicação prática. Ténis. Terra batida, eu jogo, deslizo e bato a bola. Em Portugal, as municipalidades, as autarquias, começaram a investir em campos sintéticos. É tudo muito súbito. Tudo muito súbito. E no ténis começou a haver problemas de Osgood-Schleiter, Sever e luxo-valgus. Outra, raquetes de carbono. O desporto da televisão no Instagram e no Facebook é um desporto de brutalidade. Vocês veem a NBA? In your face. Brutalidade. A televisão quer sexo e brutalidade. Sexo, sangue e brutalidade, audiências sobem. Se vocês querem desporto na televisão, tem que ter violência, brutalidade. Shaquille O'Neal. Mas o ténis de raquetes de carbono, muita violência. E nas modalidades onde há este movimento de ação-reação e agora torção, o osso não gosta de ação-reação e torção. Ulna variance da ginástica. Ação-reação, rodada, torção. Esmagamento da epífise distal do cúbito. E no ténis, processo inflamatório. Parece um exame de 19, 20 valores. Sabe muito a professora. A professora sabe muito. É old school, old school. Os meus alunos não. E nós ali verificamos o seguinte: o pico de velocidade de crescimento, que é importante para o ténis, é importante para o basquete, é importante para a natação. Eu no ténis recomendo voltar à pega com duas mãos para distribuir forças até aos 14 anos. Não, até ao pico de velocidade de crescimento. Porque tu aos 14 anos já fazes a barba todos os dias. Tu aos 14 anos ainda não fazes a barba. Tu os dois têm 14 anos. Tu já podes jogar com raquete de carbono com uma mão. Tu vais continuar a jogar com a mão direita e raquete de madeira para não ter lesões. E nós verificámos naquele slide, peço desculpa, naquele slide, os dados longitudinais não batem certo, não estão na diagonal. A azul, dados longitudinais do pico de velocidade de crescimento. A vermelho, os dados da equação antropométrica do Age at Peak High Velocity. Não bate certo. Ou seja, temos aqui um instrumento que é inútil. Vamos ver. Sabem qual é o problema? É que o hemisfério norte anda a produzir equações para o hemisfério sul. E vocês no hemisfério sul, Cuba, Brasil,
têm que começar a testar a equação de Slaughter, a equação de Mirwald, a equação de Moore, o protocolo de Tanner-Whitehouse dos orfanatos de Inglaterra, a equação do Fels, que é dos brancos do Ohio, e as organizações internacionais querem ter instrumentos do hemisfério norte para as competições internacionais onde vão os vossos atletas, e vamos chegar lá a seguir. Vamos chegar lá a importância que está a seguir a tendência das organizações internacionais. Este trabalho são dados longitudinais. Repeated sprintability, algo que é importante, é independente da maturação longitudinalmente. Ou seja, dados longitudinais, os atletas que mais melhoram na via glicolítica é independente da maturação. Ou seja, a via glicolítica não depende da maturação. Ok. E ali, o outcome é a via aeróbica. Vocês veem ali, do lado esquerdo, Intermittent Aerobic Endurance Test. 20 metros, 5. 20 metros, 5. Via oxidativa. A via oxidativa, o preditor longitudinal é a bateria KTK. Motor Coordination. Coordenação motora. Quem mais evolui na coordenação motora vai dando para o outro, entre anos, é quem mais evolui no Aerobic Endurance. Portanto, se querem ser treinadores, invistam na coordenação para terem benefícios na via oxidativa. Porquê? Porque se tornam mais económicos. Lembram-se daquele estudo de biomecânica do Renato Filiper, Early Mature, Late Mature? A coordenação é fundamental na economia dos dois carros que vão a 100 km/h, um gasta 10, outro gasta 20 litros. Coordenação é muito fundamental e é um preditor longitudinal do Aerobic Endurance e também no Jumping Performance. Este trabalho foi publicado na Medicine in Science in Sport and Exercise do American College of Sports Medicine. 2.274 pontos de medição. 2 indicadores de motor coordination. Moving sideways and jumping sideways. 2 testes de coordenação a predizer a impulsão vertical. E a maturação não entra. Ok. E agora, quase a acabar, vamos ver a força dinamomotriz oscinética. Do lado esquerdo, extensores. Ok. Extensores do joelho. Concêntrica, extensores. Concêntrica, flexores. Concêntrica, extensores. Concêntrica, flexores. Concêntrica, extensores. Do lado direito vamos assistir à ação-extensão recíproca da ação-flexão. Mas na flexão os extensores estão em contração excêntrica, na extensão os flexores estão em contração excêntrica. E é isso que vocês vão ver. A ação recíproca de extensão e flexão, mas com os músculos antagonistas a realizarem contrações excêntricas. É muito exigente, é muito disruptivo, mas é fundamental que os isquiotibiais consigam, no futebolista, frenar, fazer a relação antagonista-agonista do músculo mais potente, que é os quadríceps. E o que nós vamos fazer, com este protocolo, dados longitudinais, do lado esquerdo azul, extensores do joelho. De ano para ano, eles ganham força dos extensores do joelho. Do lado direito a vermelho, flexores do joelho. E há um platô. Quer isto dizer, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, à medida que a idade avança, há um impairment. Os antagonistas não conseguem travar os agonistas. Qual é o resultado? Ligamento cruzado inferior. Ruptura, ou seja, os isquiotibiais, os flexores, não estão a acompanhar os ganhos de potência e o futebol está cada vez mais bruto, cada vez se remata de mais longe, cada vez se rematam mais livres, mais cantos, e essa brutalidade tem um desgaste, overuse injury. E nós temos uma formação desportiva que estimula o específico e ignora o não específico. O específico no futebol é os extensores. Os flexores são esquecidos. Só queremos resultados. E finalmente,
este trabalho, British Journal Sports Medicine, o primeiro autor é Dvorak. É um médico da ex-Jugoslávia que está a trabalhar na FIFA e que tem o exemplo do paradigma positivista. O que não se define não se mede, o que não se mede não se estuda. E então, há um problema a resolver. Nigéria, África, repetidas vezes, jogadores com passaporte falsificado. Vão jogar jogos sub-16, indivíduos de 18 a 19 anos. Várias vezes campeões do mundo. Há vários livros científicos que atestam isso. Não vos vou contar a minha experiência pessoal, porque não tenho factos, mas várias vezes suspeitei em jogos de basquete nas competições internacionais. E, para obviar, mitigar estas questões, a FIFA Futebol quer implementar um sistema de ressonância magnética para olhar apenas para a radiografia do epífice e diáfice do rádio da mão esquerda, e os jogadores vêm de véspera, fazem exames de ressonância. A ressonância não tem feixes ionizados, portanto não é agressiva, ao contrário do raio-x, não é invasiva, e eles olham apenas fused, not fused. Quem estiver fused não pode participar. Está em cima da mesa. Acham que isto é justo para Cuba? Para o Brasil? Para a Argentina? Na Argentina é muito normal, 16, 17 anos, uma rapariga estar casada e ter filhos. Em Portugal, 30 anos estão em casa dos pais. Portanto, socialmente, a cultura da idade no hemisfério norte e no hemisfério sul é diferente. E biologicamente também é diferente. E vocês estão a ser canalizados pelas grandes organizações que têm sede em Zurique, na Suíça, e as organizações do hemisfério norte querem metodologias do hemisfério norte para combater problemas, gerando outros, criando outros. E esses outros problemas afetam-vos sobretudo. Por isso é que era importante nós sabermos, jovens de Cuba, sem bilhete de identidade falsificado, quantos é que aos 15 anos já são maturos? Em Portugal a resposta é esta. Aos 15 anos já temos em 126, 10 são maturos. Aos 16 anos, em 74, 17 são maturos. Quer isto dizer que há ninhos que praticam seriamente futebol 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, chegam aos 16, metem-se no avião, aterram, querem jogar e não podem. Não é justo. Porque a conclusão é normal variation is real. E não é justo penalizar crianças por estarem maturas quando aquilo é variabilidade. Nós não temos todos a mesma cor dos olhos, não temos todos a mesma cor do cabelo, não temos todo o mesmo relógio biológico. E isto é injusto para o desporto de jovens. Finalmente, um colega do Reino Unido, Sean Cumming, biobanding. A proposta dele nas academias da Premier League é muito simples. Um dia por semana ou nas férias, os jogadores da mesma idade jogam de acordo com bandas de maturação somática. Ele, com a altura do pai, a altura da mãe, a altura do jovem e massa corporal do jovem, peso, tem uma equação Camis-Roche e diz: vais ter 1,80 m, tens 1,60 m, 80%, 82%, 90%. E ele, num fim de semana, diz assim: quem tem entre 80% e 85% vai jogar para aquele campo. Quem tem entre 85% e 90% da talha predita vai jogar para outro campo. E um dia a fazer biobanding. Em vez de organizar atletas por idade, dentro da idade organizou por bandas maturacionais. Ele é psicólogo. Sean Cumming estudou com Stuart Biddle em Exeter, Deborah Feld em Michigan State, Frank Small em Washington e agora está em Bath. É chefe de fila. Muito bom.
mas é bom em psicologia. Entrevistou os jovens. Gostaste? Gostei. Porquê? Não tive medo do contacto físico, senti mais confiante a fintar, tive mais sucesso a defender, tive que pensar mais rápido. Tudo coisas que interessam aos treinadores. Que é o impacto de dar oportunidades aos jovens, independentemente do relógio biológico. E foi muito impactante. É uma proposta a desenvolver, mas o primeiro temos que afinar conceitos hoje. Estudos com instrumentos validados amanhã. E depois chegar o conhecimento ao treinador sobre propostas metodológicas para resolver problemas. Caso contrário, estamos a fazer ciência inútil, que é cara. A ciência útil é cara. E a ciência barata é mais cara. Portanto, já que vamos gastar dinheiro bem. A cultura é cara, a falta de cultura é caríssima. É solamente o que eu tenho a dizer. Obrigado pela vossa atenção. Estudios con gimnastas que sabe que este deporte por lo general selecciona a niñas maduradoras tardías y que si no se tienen en cuenta justamente los niveles de maduración ósea y se aplican cargas que tienen que ver con el desarrollo de la flexibilidad en niveles extremos, una vez que estas niñas pasan a otras edades, pues por lo general no tienen control, hay deformación de la cadera, ¿ya? Y no pueden tener control del movimiento de la pierna hacia atrás, hacia los lados, y por tanto eso trae determinadas consecuencias para su salud física. Así como también las rotaciones de las piernas andeors hacia afuera, que se exigen en las posiciones de ballet que reciben estas niñas, también, bueno, degeneran en determinadas deformidades de las piernas. ¿Qué criterio tiene o qué experiencia puede haber tenido con niñas gimnastas? Dos livros que está... Muito obrigado, professora. Dos livros que estava inicialmente era dedicado à ginástica Little Girls in Pretty Box. O atleta, no mundo contemporâneo, tende a ser matéria-prima de uma indústria de medalhas. E a performance, o desporto, é saber se continuamos a perseguir recordes e medalhas. Mas como está cada vez mais exigente, será que alguém um dia vai conseguir correr a maratona em menos de 2 horas? Sim. Já correram a 20 km/h, 2 horas, um caniano em Londres. Era impossível pensar isso em 84. Será que alguém vai correr os 100 metros daqui a 100 anos em menos de 8,7 segundos? Não sei. Mas acreditamos que sim. E sobre isto há uma grande exigência e ficam umas crianças para trás com umas lesões. Uma ou outra não se lesiona. Elas também são diferentes. E há um conceito que se chama readiness. Readiness é a quantidade de treino que exposta a criança, umas entram em lesão, outras não entram em lesão. Mas por isso é que é necessário ser medicina desportiva que avalia e despista lesões e manda parar a prática. O que está hoje em discussão é se nas academias de futebol quem manda parar é o treinador ou é o médico. Nas academias de futebol, o treinador identifica uma lesão e é o médico que diz se pode regressar à prática ou não. É assim nos séniores, tem que ser assim nas crianças. Criança com dor não compete. Mesmo que eu queira ganhar o jogo. Porque a saúde da criança não é mais importante que a vitória. Esse é muito básico. Agora, certos elementos gímnicos são deletérios, destrutivos. E isso passa eventualmente por questões regulamentares. Mas eu não sou muito competente. Agora, algo que era relativo à maturação. Rose Fritz, em Oregon, no Congresso de Oregon, Congresso Olímpico de Oregon, a Rose Fritz americana diz assim: as crianças com menos de 19% de gordura e menos de 49 quilos atrasam a menarca.
E toda a gente, os pais, os padres, ficam preocupados. Minha filha tem jeito para a ginástica, professor de educação física convidou minha filha a ir, mas eu estou receoso. Ela tem muito jeito, mas eu como pai estou receoso. A Federação Internacional de Ginástica fez um número que eu posso dar-vos o artigo. British Journal of Sports Medicine, Gaston Boonen, Neil Armstrong, Adam Baxter-Jones, Robert Malina, Alain Rogol, que foram fazer todos os artigos dedicados à jovem ginasta. Sim, a ginasta tende a ter maturação tardia, mas a relação é causal ou é associativa. E eles fizeram um trabalho que as mães das ginastas e as avós das ginastas que se recordavam da idade da menarca, sobretudo daquelas que não tinham praticado ginástica, as mães e as avós não praticaram ginástica e também tiveram maturação tardia. Quer dizer que o treinador retém e promove ginastas que têm cintura pélvica muito estreita, que nos movimentos rotacionais e de impulsão é beneficiada. Se a jovem alarga a cintura pélvica, portanto, se queres ter atletas, olha para a cintura pélvica da mãe e da avó. Não podes detectar talento só com o ninho. Vai conhecer a família. São traços muito... E não são causais da modalidade. Alguns são. O controle da dieta e o bullying mental. O bullying é uma área que convém estudar. O atleta sofre em silêncio. Obrigado pela questão. Mas há respostas que não se conseguem dar aqui. Tem que merecer mais investigação. Obrigado. Carlos Rodríguez, colega de Sofía y William, biólogo humano, antropólogo físico. Gracias. No, la brillante conferencia del profesor nos hizo recordar, ¿no? Lo que se ha hecho en Cuba alrededor de los estudios de maduración biológica, usando justamente el método de Tanner Whitehouse y Gill, que fueron los primeros a comenzar, y los trabajos con Bob Malina. Hay un tema muy importante que es el papel del entrenador en el uso como herramienta de las ciencias aplicadas. La conferencia se basa en una categoría de investigadores, o sea, el entrenador de edades tempranas, que es más predictivo en los estudios, como los que se están presentando aquí. Y está el entrenador de alto rendimiento, que aplica más la ciencia inmediata, o sea, resultados biomecánicos, neurofisiológicos, bioquímicos inmediatos. Estamos en el tema de los entrenadores en edades tempranas de la vida, donde es muy importante el pesquisaje de la edad biológica. Bienvenidos sean los métodos de imagenología a través de resonancia magnética no invasivo, aunque los trabajos que él presentó y del libro de Bob Malina se basan en el método de Tanner Whitehouse, la radiografía de mano y muñeca, 76 centímetros, el cálculo de radiaciones alrededor de 20 rad radiaciones, más se coge en una exposición en la playa, pero bueno, es invasivo, es invasivo. Hace casi 50 años, en el Congreso Panamericano en el Congreso de los Juegos Panamericanos de México, en 1971, el Laboratorio de Desarrollo Físico y Medicina Deportiva, cuando eso todavía no había llegado a la quinantropometría, después la introdujo Bill Ross de la Universidad de Fraser y de la Universidad de San Diego, el Lindsay Carter. Después, la quinantropometría se convirtió en cineantropometría de un colega suyo, Eduardo Enrique de Rosso. Antes de que se diera en el mundo la quinantropometría, aquí se hicieron estudios de edad biológica usando el Tanner Whitehouse. O sea, se hicieron estudios transversales y estudios longitudinales en niños nadadores. En ese congreso de los Juegos Panamericanos de México 75 se presentó el primer estudio, que después fue longitudinal. Y se vio el papel del entrenador, que es la referencia que usted hace en la conferencia, o sea, es el mensaje que usted nos hace. Ya en esas edades, estamos hablando hace 48 años, se notaba cuando contrastamos los estudios de nadadores, le aplicamos la radiografía de mano y muñeca y discerníamos los nadadores precoces, o sea, de edad biológica precoce, de los retardados en su desarrollo,
generalmente los primeros lugares en los juegos escolares los tenían los maduradores precoces. Por supuesto tenían mucho mayor desarrollo muscular, pruebas fisiológicas, y los otros lugares eran maduradores tardíos. Pero lo importante que aprendían los entrenadores de edades tempranas es que a veces el que coge el quinto o sexto lugar en los juegos escolares es que cuando después del salto puede ser el primer lugar, ya cuando llegue el alto rendimiento. Y eso lo tomaron en cuenta los entrenadores. Igual que Meli nos ha señalado el tema de la maduración tardía en la gimnástica, que también se aplicaron y se sigue investigando. O sea, lo que quiero transmitir es que es la esencia de su conferencia, es cómo implicamos más a los entrenadores especializados en edades tempranas, estudios predictivos, en el uso de las ciencias aplicadas al deporte. En este caso, la maduración biológica y bueno, y todos los test alrededor, como él presentó, de las pruebas de rendimiento motor, etcétera, que hay coincidencia, el pico de crecimiento es muy importante. Quiero decirle que con aquella época coincidió con el primer estudio nacional de crecimiento y desarrollo en Cuba. Tuve la oportunidad de participar con el autor de ese estudio, profesor Jordán, justamente evaluando, o sea, en ese estudio se hicieron radiografías también de mano y muñeca. Igual que se hicieron los patrones de crecimiento y desarrollo en niños y adolescentes cubanos de 0 a 19 años, en una población representativa de la población cubana, un estudio estratificado estadístico, un muestreo de alrededor de 35.000 casos, y después se hizo una submuestra de la edad biológica y evaluamos la edad biológica. O sea, surgieron ya desde hace casi, ese estudio se publicó en el año 79, pero las evaluaciones las hicimos en el Instituto de la Infancia a partir de los años 74, 75. Lo que es muy importante también, igual que usted contrasta la edad biológica y prueba de rendimiento motor con los patrones de crecimiento de la población, que es verdad que la población latina es más, un poco, sobre todo en la menarquia, es un poco más temprana que la europea, por ejemplo, también tener patrones de crecimiento y desarrollo de edad biológica. Para cuando estudiemos los niños atletas, su maduración biológica, lo contrastemos con el patrón de maduración biológica de la población de referencia, sea brasileña, sea portuguesa, sea, bueno, verdad, perdón, usted es portugués, Eduardo Enrique de Rojas es brasileño. Hablan el mismo lenguaje, pero bueno, él aplicó también dentro de las cosas que hizo la cilantrometría. O sea, por tanto, yo creo que, o sea, nos llama la atención su conferencia en el año 2023 de seguir trabajando las ciencias aplicadas muy directamente con los entrenadores para que tomen conciencia de la importancia de estos estudios, para que tengan sostenibilidad.